entrevista, né? Mas é importante a palavra do governador nesse momento em que o estado do Rio Grande do Sul está quase no seu colapso aí, né? Com relação à saúde. Mas vamos à Rede Gaúcha Sat ter mais detalhes com a palavra do governador em entrevista agora à Rede Gaúcha Sat. Governador, bom dia. Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia aos amigos da Gaúcha. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Governador, nós estamos entrando na terceira semana de bandeira preta. Como eu disse, a situação dos hospitais continua, né, numericamente, se nós formos olhar o percentual de lotação, continua muito grave. O que nós conseguimos colher até agora aqui no Estado de resultado dessas medidas que já estão em prática há 2 semanas e estão entrando na terceira semana? Olha, escola, nós até devemos publicar, talvez ainda hoje, um portal estruturado pela nossa equipe do Comitê de Dados, que apresenta a partir das informações colhidas a partir do Google Mobility, o quanto que impactou a redução de circulação, de mobilidade, as medidas que nós apresentamos. E o interessante é que também apresentamos ali dos outros estados. Até ontem já compartilhei com os governadores dos outros estados esta ferramenta que ajuda a entender o quanto que há de impacto em cada uma das medidas em termos de redução de circulação. E houve no Rio Grande do Sul sensível redução da circulação a partir das medidas mais duras que nós tomamos nas últimas semanas. É claro que não chega, infelizmente, ao que nós observamos lá no início da pandemia, né? Quando qual é o patamar de adesão, governador? O senhor pode divulgar isso? Qual é o patamar de adesão? É que, na verdade, o que a ferramenta apresenta, o Escola, ela é o percentual de redução em relação a cada uma das atividades, ou seja, ele mapeia, né, o Google Mobility, quais são as áreas de parques, quais são as áreas que são espaços de comércio, varejo, enfim, então ele apresenta a redução percentual em cada uma dessas áreas, desses locais, o quanto e nas próprias residências, né? Então apresenta ali a inflexão da curva nas residências e a redução forte em comércio, varejos, enfim, o que significa de fato impacto em redução de circulação de pessoas. Agora, o que é interessante observar é que nem de perto chega aquilo que nós observamos lá no início da pandemia, quando houve adesão voluntária, as pessoas se engajaram, né, naquele processo. Infelizmente, a luta hoje em dia tem sido em relação a conscientizar as pessoas de que estamos num momento mais grave. E, curiosamente e tristemente, eu imagino que as pessoas estejam, assim como eu, cada vez mais assistindo pessoas próximas perdendo a vida para o coronavírus. E mesmo assim, tem sido difícil de sensibilizar as pessoas. Eu tenho muitas pessoas conhecidas, um motorista aqui que atendia a chefia da Casa Civil, que perdeu a vida, o chefe de gabinete do nosso secretário de transportes, um amigo querido de um irmão meu, enfim, começa a aparecer cada vez mais pessoas à nossa volta que perderam a vida ou que estão entubadas nesse momento, gravemente acometidas pela doença. E mesmo assim, eu imagino que as pessoas todas também tenham à sua volta pessoas queridas ou próximas nessa mesma situação, e mesmo assim é difícil termos a adesão que tivemos lá naquele início, que é o que nós mais precisávamos para dar este golpe na taxa de contágio. Né? O que o senhor acha que é determinante? Porque as medidas de agora são ainda mais rigorosas do que as medidas que tivemos no início da pandemia, me parece, ou pelo menos parecidas com as medidas que tivemos no início da pandemia. É o esgotamento psicológico das pessoas? Ao que o senhor atribui a esse comportamento? Acho que é uma série de fatores, mas tem um esgotamento psicológico, certamente, mas tem também um esgotamento econômico. Veja que, de um lado, no ano passado, claro, no início nem se pronunciava, nem se apresentava a perspectiva de auxílios, e mesmo assim houve adesão das pessoas. Agora nós temos uma perspectiva de um auxílio de R$250, quando no ano passado foram R$600.
as possibilidades econômicas também se reduziram. Então tem uma série de fatores que pode levar, mas há também, sem dúvida nenhuma, um aumento do nível de contestação, né, do próprio presidente da República e dos seus seguidores em relação a essas medidas, o que é lamentável, né, porque se trata sobre efetivamente preservar vidas. A redução de circulação de pessoas, é isso que precisa ser entendido, né, reduz também a circulação do vírus. É simples, não precisa ser uma grande pesquisa científica para entender que um vírus que circula com as pessoas, né, quem está cometido do vírus, ao circular, está circulando, transportando o vírus. Se essa pessoa não vai circular, ou se ela vai encontrar menos pessoas, porque ela vai fazer circulação menor com uma série de cuidados, o vírus ou não vai ser transmitido ou vai ser transmitido por um número menor de pessoas. Esse é o ponto objetivo que se busca aqui, especialmente quando a taxa de contágio é tão grande como nós chegamos a observar nas últimas semanas. Nós estamos vendo, governador, uma escalada ainda de casos, ainda de leitos, ocupação de leitos clínicos e uma escalada assombrosa de ocupação de leitos de UTI. Nós não deveremos ver um recuo, pelo menos consultando os diretores de hospitais, um recuo assim entre hoje e amanhã, talvez mais alguns dias. Quando o senhor anunciou a bandeira preta e rompeu a cogestão, a bandeira preta, o senhor sinalizou a data, deu uma previsão, 21 de março. Isso vai mudar? O senhor já pretende estender, já há sinais no horizonte de que deverá estender a bandeira preta para todo o estado ao final dessa semana? Escola, do ponto de vista dos dados que são analisados pela bandeira, pelo nosso sistema de distanciamento controlado, a gente analisa 11 indicadores. Eu posso antecipar que a análise dos indicadores não vai significar simplesmente que a bandeira preta estará ainda na semana que vem, ela estará por algumas semanas, né, porque o nosso sistema hospitalar está totalmente tomado de demanda por conta de coronavírus. O número de pacientes confirmados para coronavírus em UTIs há 30 dias, eram 800 pacientes confirmados para coronavírus em UTIs. Agora são 2.500 pacientes confirmados para coronavírus nas nossas UTIs do estado, contando privados e públicos. Então, é uma pressão muito forte. E isso vai significar que o estado entre, provavelmente, o mês de abril com bandeiras pretas. A questão que nós consideramos a partir da semana que vem é o retorno da cogestão. Não é que o estado deixará de estar em bandeira preta, é retomar a cogestão, com a possibilidade de restrições menores nos municípios. E para isso nós estamos analisando, né, a possibilidade de levarmos para as restrições da bandeira vermelha, que é o limite de até onde podem ir os prefeitos na cogestão, subir essa régua, né, com restrições maiores, em que signifique termos na semana que vem uma possível retomada de atividades, mas com restrições bastante fortes. E está mantido, isso já está anunciado também, até o final do mês de março, né, independentemente de qualquer coisa, até o final do mês de março, pelo menos, vai a nossa restrição geral de atividades, ou o toque de recolher, como queiram chamar, das 8 horas da noite. E possivelmente a gente estenda isso também aos finais de semana, né, como forma de reduzir circulação das pessoas. Bom dia, governador. O senhor está, de certa forma, como o marisco. De um lado, a pressão dos médicos, e se o senhor conversa com o médico sabe disso, para que aperte ainda mais as restrições. Os médicos têm dito que só um lockdown radical poderia conter a circulação do vírus. Do outro, a pressão dos comerciantes, dos prefeitos, parte dos prefeitos, porque alguns deles adotaram até medidas mais restritivas do que as suas. Mas a parte da atividade econômica pressionando. Ontem nós tivemos uma carreata em Porto Alegre. Na semana passada tivemos uma outra carreata que terminou lá na frente do Piratini com uma manifestação. Como equilibrar esses dois lados? A sugestão dos médicos de que aperte mais, a sugestão,
o apelo dos empresários para que libere mais? Como eu tenho dito, né? Parte de empresários, pelo que a gente vê nas manifestações, eu não sei se são empresários mesmo, se são militantes políticos, mas algumas manifestações daqueles que fazem essas manifestações são negacionistas, né, da realidade, não advogam por coisas como, chegaram a fazer manifestações nazistas, como a gente pôde observar. Mas boa parte também eu entendo, são pessoas que estão apreensivas com os seus negócios, mais com os seus negócios, com os empregos, com a renda. Há um efeito econômico dramático aí, sem dúvida nenhuma, que acomete a vida de milhares de pessoas e portanto, também precisa ser considerada. É nesse sentido, né, que nós estamos indo ao máximo que podemos nas restrições mais severas. O lockdown, né, na diferença do lockdown para o que nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul, pelo que observamos em outros países, seria a proibição efetiva de circulação de pessoas, né? Ou seja, uma restrição à circulação das pessoas pelas ruas, o que aqui, quando alguns municípios, Pelotas chegou a fazer no final de semana, e o Ministério Público ingressou em juízo e teve uma decisão do Tribunal de Justiça que a restrição à circulação não seria possível, que o que podemos fazer é a restrição às atividades. Então é nesse sentido que a gente tem atuado aqui no Rio Grande do Sul. E estamos indo ao limite do que entendemos, alguns cientistas e especialistas indicam, de que pelo menos 3 semanas mais rigorosas são importantes. Então nós estamos entrando nesta 3ª semana da bandeira preta com o fim da cogestão, na expectativa de que essas 3 semanas tenham gerado suficiente redução da taxa de contágio para podermos migrar na semana que vem, não para um retorno à normalidade, nem ao que nós vivíamos antes, mas para algum nível de retomada de atividade econômica que ajude a ter alguma condição de subsistência dos negócios, das atividades econômicas, salientando, né, que não será para garantir também a sobrevivência dos negócios, porque não tem como não ser impactados, infelizmente não tem como não ser impactados. Nós vivemos uma geração, todos nós somos uma geração que não viveu aqui grandes guerras e grandes pandemias, e talvez isso torne tudo até mais difícil, né, porque as pessoas abrem menos mão do seu estilo de vida, das coisas que têm, da forma de viver, porque não tiveram as consequências de grandes guerras, conflitos e outras pandemias nas suas vidas, depois de um período de certa paz, vamos dizer assim, na humanidade, né, para nós, não para outros países, e isso torna um tanto difícil que as pessoas abram mão até de parte dos seus ganhos, das suas rendas, mas é impossível. O que nós estamos vivendo é o momento mais crítico, e infelizmente, Rosane, vamos até o final do mês de março, é o que nossas projeções indicam, até o final do mês de março ainda estaremos assistindo aumento de pacientes de UTI e de aumento de pacientes de leitos clínicos. No final do mês de março, início do mês de abril, começa a ceder esse aumento de pacientes hospitalizados, mas ainda vai ceder lentamente ao longo do mês de abril, né, se tiver o engajamento de todos para que se reduza a taxa de contágio. A gente vai ver em abril uma redução da ocupação dos leitos de forma ainda lenta e, consequentemente, se vai até o final do mês de março ainda crescimento de hospitalizações, infelizmente nós vamos continuar assistindo nas próximas semanas aumento da taxa de óbitos também. Nós tivemos no ano passado, só para concluir aqui, permitir as perguntas, nós tivemos no ano passado, nos momentos mais críticos, cerca de 500 mortes por semana. Já estamos em cerca de 1.200 mortes por semana e, infelizmente, isso ainda vai aumentar nas próximas semanas em função deste nível de hospitalização que nós temos, com uma alta taxa de letalidade para as pessoas que estão nas UTIs.
O senhor falou em engajamento e o que nós menos temos visto é engajamento, quer dizer, até temos visto algum engajamento, mas tem muitas cidades em que parece que não existe a pandemia, as coisas funcionam normalmente. A gente vê festas, as pessoas continuam fazendo festas, em barcos. Volta e meia, a Brigada Militar tem que desmanchar uma festa clandestina, as guardas municipais têm que desmanchar uma festa clandestina. O que mais é possível fazer para que as pessoas se engajem, já que parece, governador, que toda a orientação dada pelos médicos, todo o retrato da situação caótica dos hospitais não tem servido para conscientizar as pessoas? E lhe pergunto também, assim, a Brigada Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança e o Ministério Público estão fazendo a parte deles? Olha, Rosane, acho que eu até ouvi um outro dia que tu falaste que a aglomeração não é só juntar 30 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, não é fazer festa que é a aglomeração. A aglomeração é juntar pessoas que não convivem, né? Ou seja, é a minha casa junto com a casa de um grupo de amigos, 2, 3 outros casais, já é uma aglomeração, porque significa pessoas que não coabitam e que vão estar bebendo, comendo, sem máscara, né, em contato, confraternizando, sem cuidados, e isso já significará comprometimento da capacidade de transmissão de vírus, né? E por isso que é muito importante que a gente tenha essa percepção, vai para o barco, reúne 5, 6, 7 amigos. Isso, na verdade, já é um comportamento que pode significar algum deles ser contaminado, alguém está contaminado, contaminar os outros, e depois levam para suas casas, e né, porque todo um amigo tem outro amigo, e aí vai formando-se uma cadeia de transmissão que pode significar um contágio alto da doença. A gente tem feito um esforço na fiscalização, mas, né, é importante lembrar, a capacidade de fiscalização ela é limitada. Tanto é que sexta-feira recebi um grupo de empresários numa reunião coordenada pela Assembleia, fez uma conversa sobre as questões das restrições, e eu dizia a eles, a gente tem um limite da capacidade de fiscalização. Essa é a verdade. Não, mas vamos fazer, então, com que possa cada loja operar com 20% dos trabalhadores e com atendimentos agendados de clientes. Eu respondi a eles, não, tudo bem, eu sei, parece fazer sentido a proposta. O problema é que há um limite da capacidade de fiscalização. O governo consegue fiscalizar neste momento, pelo tamanho da crise que nós temos, o que a gente consegue fiscalizar é porta fechada. A gente não tem capacidade de entrar em cada loja para poder dizer se está respeitando os 20% de trabalhadores e mais o agendamento, enfim. E em função dessa incapacidade para poder garantir que seja a maior restrição de circulação possível, é a porta fechada que é a nossa capacidade de fiscalização. A gente tem feito um grande esforço, mas há um limite. A Brigada Militar tem, além de tudo, que combater criminalidade. Aliás, temos tido indicadores muito positivos na redução de roubos, redução de homicídios, e a gente não pode deixar cair essa peteca do lado da segurança pública também, né? Porque foi a duras penas, com um trabalho muito intenso, que a gente tem conseguido reduzir tantos crimes no nosso estado, e a função da Brigada é, além de tudo, e da Polícia Civil, trabalhar também na segurança pública. Por isso a gente precisa muito da parceria das prefeituras, coordenando os esforços de fiscalização para coibir aglomerações. Governador, o senhor falou que nós vamos entrar abril, provavelmente, sob bandeira preta, mas o que está em discussão é a possibilidade de volta da cogestão a partir da semana que vem. Como será essa cogestão? Será como antes ou o Estado ainda tendo o poder de palavra final? O Estado está sempre sob estado de alerta, acompanhando para ver a forma como é utilizada esta liberdade para restrições menores. Se não houver, né, engajamento em processo de fiscalização para garantir que as medidas restritivas sejam cumpridas no formato em que são apresentadas, a suspensão da cogestão pode ser exigida a qualquer momento para que a gente faça cumprir e evite que a taxa de contágio volte às alturas como ela esteve no mês de fevereiro. E para isso vamos contar com a parceria do Ministério Público para que as promotorias estejam atentas, acompanhando a ação
dos prefeitos na fiscalização. Fiscalizar não é uma opção, é isso que é importante ser dito, é uma obrigação a fiscalização. Então, ninguém pode se omitir, né, do seu dever de fiscalização. É uma obrigação pelo seu dever de zelar pelas condições sanitárias, e vamos estar junto com o Ministério Público acompanhando para exigir por parte dos responsáveis em nível local, das prefeituras especialmente, que se cumpram as regras ali estabelecidas. E como eu disse, podemos, né, e devemos elevar as regras, as restrições estabelecidas na bandeira vermelha, que é o limite, né? Até para o pessoal entender, quando tem cogestão não significa que está na bandeira preta, mas a gente aceita que seja a bandeira vermelha. Não, não é isso. É bandeira preta, o risco da bandeira preta está dado. Ele pode, o prefeito, fazer ajustes em protocolos específicos se tiver acordo com a sua região. Os prefeitos da região precisam estar acordados nesse sentido, de fazer ajustes aos protocolos da bandeira preta para, sob bandeira preta, cumprirem outros protocolos. O que está determinado é que eles não podem ser menos restritivos do que a bandeira imediatamente anterior, que é a bandeira vermelha. Ou seja, eles têm um limite, tá, de espaço sobre o que eles podem agir. Não significa que é a bandeira preta e eles têm que pular para a bandeira vermelha. Eles podem fazer ajustes pequenos em alguns itens, em algumas questões. Podem ser menos restritivos que a bandeira preta, mas mais do que a vermelha em determinados itens. A questão é dar a oportunidade de que eles façam alguns ajustes onde entendem que tem mais pressão, sem perder a mão de ter regras, né, e fazer cumprir o que é determinante, o que é o fator decisivo. Governador, quando a gente olha para a situação e vê os hospitais todos lotados, as emergências fechando, ontem a Santa Casa, que é sempre uma das principais portas de entrada no sistema no Rio Grande do Sul, ampliou as suas restrições, o Conceição na semana passada, o Clínicas, enfim, todos os hospitais numa situação caótica. E vem sempre a pergunta dos nossos ouvintes: por que não aumentaram o número de leitos? Eu conheço a sua resposta, mas eu gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes por que não foi possível aumentar o número de leitos mais do que se aumentou, e também, já que esse é um assunto sempre recorrente, como foram aplicados os recursos federais que vieram para a saúde. Olha, Rosane, nós tínhamos, como eu disse, até 30 dias atrás, cerca de 800 pacientes confirmados em UTIs para o coronavírus. E tínhamos naquele momento pelo menos 500 leitos livres ainda. E foi ao longo de toda a pandemia, há um ano que nós estamos sobre essa pandemia, foi o que nós observamos, assim, né? Chegava a 500 pacientes confirmados para o coronavírus, quando ia ao momento mais crítico, iam 800 pacientes confirmados para o coronavírus, e não passava muito disso, né? As ondas foram nesse volume. E nós tínhamos sempre cerca de 500 leitos livres para o coronavírus. Pareceu sempre ali o esforço que tinha sido feito para a nossa estrutura de leitos hospitalários suficiente para atender aos momentos mais críticos, como atendeu no ano passado, nos momentos mais críticos, mas de maior inflexão de contágio. O que aconteceu a partir ali, justamente de um mês atrás, ao redor do dia 13 de fevereiro, por ali, começou uma escalada de casos de necessidade de internação, que fez pular de 800 pacientes confirmados para o coronavírus em UTIs para 2.500 pacientes confirmados. E nos leitos clínicos, nós saímos de ao redor de 2.000 pacientes confirmados em leitos clínicos para 6.000 pacientes confirmados em leitos clínicos neste momento. E boa parte desses que estão em leitos clínicos acabam agravando e demandando leitos de UTI. Então, nós fizemos uma expansão de 157% dos leitos de UTI no nosso estado. Eram 900 leitos de UTI aqui no estado do Rio Grande do Sul antes da pandemia. São mais de 2.300 leitos. A gente está abrindo novos 180 leitos nessa semana. Chegaram respiradores nesse final de semana. Estamos fazendo um grande esforço, né, identificando todas as áreas em que é possível fazer a abertura de novos leitos.
e vamos chegar a 157% de ampliação, ou seja, em um ano nós teremos feito mais do que o SUS fez ao longo de 30 anos em expansão de leitos. Agora, cada leito, cada conjunto de 10 leitos de UTI demanda cerca de 50 profissionais, e não são quaisquer profissionais, são profissionais treinados para aquilo, intensivistas, anestesistas, fisioterapeutas que fazem o manuseio dos respiradores, porque o respirador significa colocar ventilação mecânica, né? Entubar uma pessoa, e você calibra todo o equipamento diante do que é a sua capacidade pulmonar, o peso da pessoa, enfim, o seu tamanho, o nível de comprometimento do seu pulmão. Não é simplesmente, tem um respirador, toca aqui na pessoa. O processo da intubação é extremamente delicado, difícil. Nós sabemos, Então, não é simplesmente pega médicos, enfermeiros e toca e abre uma UTI. Não é assim. Exige um nível de especialização dessas pessoas, porque o que já acontece mesmo, né, diante do quadro crítico que a gente está fazendo, vai se ampliando e começa a ter UTI com pessoas muito dedicadas, muito bem intencionadas, até que buscaram se especializar, mas se não tem a mesma expertise de quem trabalhou anos e anos em UTIs. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a taxa de letalidade aumenta, porque uma coisa é você ter equipe de UTI com toda a expertise, com todo o trabalho, enfim, agora você aumenta e é uma mesma equipe cuidando de mais leitos, ou é uma nova equipe que não tem a mesma expertise, e infelizmente a taxa de letalidade nas UTIs acaba aumentando. É isso que se está observando. Então tem um limite dessa capacidade. E o recurso foi todo utilizado. A gente fez até uma prestação de contas que a gente vai levar aos órgãos de controle, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, está aqui. Porque, infelizmente, como eu disse, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, não só não ajuda, como atrapalha, porque faz uma liderança no sentido contrário. Deveria oferecer ajuda e vacinas, acima de tudo, e oferece ataques, agressões e confusão, falando inverdades, né, para a população, para tentar confundir e justificar o injustificável, porque boa parte dessa confusão, dessas mortes, são devidas, sim, à confusão causada pelo presidente da República, negando a importância dos cuidados que devem ser tomados em função do coronavírus. Eu tenho algumas questões mais pontuais aqui, governador, para tratar com o senhor, pontuais, mas que dizem respeito a muita gente e são dúvidas dos nossos ouvintes. Mas deixa eu pegar o gancho que o senhor levanta agora de vacina. O que o governo conseguiu até agora, dentro das suas possibilidades, de negociar com relação à vacinação? Houve algum avanço nas negociações com as grandes farmacêuticas? Eu sei que o senhor esteve em São Paulo, assinou um termo de cooperação, um termo de intenção com a União Química, mas com as grandes farmacêuticas mais tradicionais, houve algum tipo de avanço? Nós fizemos contatos com a Janssen, com a Pfizer, também com a União Química, e demos início a uma conversa com a Moderna também. Tudo para demonstrar, apresentar e formalizar a nossa intenção de compra de vacinas. O que essas empresas, via de regra, apresentam é que priorizam a negociação com governos nacionais. Não é difícil de entender. São grandes empresas mundiais, há uma demanda mundial sobre vacinas. Aliás, isso também é um componente que é importante dizer, né? Nunca, elas mesmas frisam, né, o pessoal que trabalha no setor, nunca na nossa história houve a necessidade de produzir, né, criar, fazer a pesquisa, criar, elaborar, fazer os testes, produzir em escala global para a humanidade inteira, como se está fazendo agora. Outros momentos foram de pesquisa por mais tempo, 5, 6, 7 anos, fabricação em volume suficiente para atender uma demanda mais específica de um país, de uma região, né? Acho que é o primeiro momento em que a humanidade é demandada em fabricar uma vacina em escala global para produzir para 6, 7 bilhões de pessoas, e isso tem uma limitação da capacidade dessas farmacêuticas. Então elas priorizam a negociação com os governos nacionais, porque se forem lidar com entes subnacionais, como estados e municípios, vão abrir milhares de frentes de negociação que elas não têm nem a capacidade
dos seus departamentos comerciais para fazer isso. Então, elas priorizam as negociações com os governos nacionais. Nós fizemos essas conversas, esses diálogos. Como você sabe, o governo nacional federal também anunciou estar negociando com a Pfizer e com a Janssen. O governador da Bahia tinha iniciado uma conversa anterior com o fundo russo, que parece ter evoluído, né, através do consórcio do Nordeste, que anunciou aí 37 milhões de doses. E o que nós temos de um acordo de cavalheiros entre os governadores é que governos que conseguirem achar frente de disponibilidade de vacinas levarão essa disponibilidade de vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Então, o que a Bahia anunciou e o consórcio do Nordeste anunciou de 37 milhões de doses deve ingressar, inclusive o Ministério da Saúde foi chamado para isso e está nessa negociação, para que sejam adquiridas via Programa Nacional de Imunização. O problema é que boa parte dessas doses, como é o caso esse da Sputnik V, a vacina russa, através do fundo russo, são 400 mil doses agora entre o final de março e início de abril, depois 1 milhão de doses, até chegar aos 37, que são lá para agosto, né? Por isso que eu tenho insistido, mais do que comprar vacinas, o esforço tem que ser em adiantar a entrega de vacinas. O Brasil já tem negociação firmada para cerca de 500 milhões de doses entre os contratos já firmados pelo governo federal. 500 milhões de doses dá para vacinar suficientemente a nossa população. O ponto é quando que essas vacinas chegam. E aí entra a importância de estabelecer negociação internacional com países que são parceiros do Brasil, com organizações como a OMS, a ONU, seja quem for, fazer uma articulação mundial aqui através da diplomacia que reconhece o mundo, que o Brasil é um problema mundial pela possibilidade de desenvolvimento de variantes, inclusive existem pesquisas que indicam isso. Vacinação andando lenta e ritmo alto de transmissão pode significar fortalecimento do vírus e surgimento de novas variantes. Existem algumas pesquisas que indicam isso. Então, é de interesse mundial que o Brasil consiga expandir mais rapidamente a sua vacinação. Sem e dúvida, por mas isso o que o senhor está dizendo... Não, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que a prioridade vai ser para o governo federal, e aí vai depender muito mais do governo federal, do que essas ações de governadores correndo por fora, porque os laboratórios não vão priorizar os governos agora, né? Eles vão priorizar o governo central, né? É exatamente isso, o que não significa que nós deixemos de fazer a nossa parte. Sim. Nós estamos procurando frentes tantas quantas possíveis. Nós mantemos essa negociação, mantemos as conversas com os laboratórios, estamos procurando a cada um deles, já fiz diversas reuniões, estamos em contato telefônico permanentemente, né, para tudo que for possível. Se houver alguma possibilidade de compra direta, faremos, né, e faremos sempre nesse acordo com os governadores de que seja compartilhado dentro do Programa Nacional de Imunização, mas o grande esforço, que inclusive fizemos uma carta ao governo federal, precisamos de um esforço diplomático com a intermediação aí junto a parceiros comerciais e a organizações internacionais para que o Brasil seja priorizado nas entregas para buscar reduzir esse nível de contágio que nós estamos vivendo, uma vez que o cronograma apresentado em fevereiro pelo governo federal, do Ministério da Saúde, para março das entregas, começou com 46 milhões de doses projetadas para março. Eu cheguei a falar que, se for cumprido o cronograma do governo federal de 46 milhões de doses, o Rio Grande do Sul deverá ter 2,5 milhões de doses, e já baixou esse cronograma de 46 milhões para 25 milhões de doses projetadas. Então, isso começa a gerar mais tensão, ansiedade, preocupação em relação ao ritmo da vacinação. Tá bem. Só para deixar bem claro, governador, então, possibilidade de compra direta, apesar de todos esses contatos que vocês vêm fazendo com os laboratórios, nós não temos. E de possibilidade de compra direta para aplicação na população do Rio Grande do Sul, menos ainda. Caso se tenha sucesso nessas negociações, as vacinas irão para o plano nacional e caem nesse cronograma do Ministério da Saúde. É o que nós estamos trabalhando nacionalmente. Isso significa ampliar possibilidades de sucesso, porque cada governador está buscando uma frente específica, né, e o que nós estamos, de certa forma, num acordo de cavalheiros, é que onde houver sucesso se inclua no plano nacional, ou seja,
Se nós não tivermos sucesso aqui em negociações e outros governadores tiverem sucesso, nós estamos incluídos, vamos dizer assim, neste sucesso, porque será incluído no Plano Nacional de Imunização. Acho que é um dever de solidariedade, mais do que isso, porque a melhor estratégia de imunização é a que contempla o país, né, e não apenas as pessoas à nossa volta. A gente precisa, né, de uma estratégia nacional. O Plano Nacional de Imunização é uma tradição no Brasil bem sucedida e nós vimos o que aconteceu, variantes que surgiram em determinados cantos do país se alastraram rapidamente, então a gente precisa ter uma estratégia nacional. Governador, nós estamos estendendo bastante essa entrevista, temos alguns minutos ainda, mas eu queria encaminhar duas questões mais pontuais, mas que dizem respeito a muita gente. Eu tenho uma pergunta aqui, é sobre educação. Qual é o plano para as escolas, para a educação, se a curva demorar a ceder? Por exemplo, ficarmos sem aula durante muito tempo de forma presencial. Há um plano do governo claro para priorizar as aulas? O que o senhor está pensando sobre a educação? A educação é um tema sensível, né? A gente vê argumentos para os dois lados, e eu entendo os argumentos dos dois lados, mas é importante lembrar, né, que essas crianças, especialmente as que não têm a possibilidade do ensino remoto, vão cada vez mais aprofundando a diferença, né, o degrau para com aquelas que conseguem ter ensino remoto. Muitas famílias de classe média alta, os pais conseguem fazer home office, né, trabalhar de casa, e eu acompanho, por exemplo, o que tem a chance os meus irmãos, com as minhas sobrinhas, de fazer, em que trabalham de casa, sentam à mesa da sala de jantar, todos juntos, o pai trabalhando, e os filhos estudando, assistindo às aulas remotamente. Mas essa não é a condição da maior parte da população gaúcha, né? Os pais saem para trabalhar, levam consigo talvez o único dispositivo, né, o celular, em que os filhos poderiam assistir às aulas, e se torna difícil, ou porque os pais às vezes são menos instruídos do que os próprios filhos, não estão cobrando, acompanhando o seu filho nos estudos, e aí tem outra realidade ali. Por isso que nós insistimos no modelo híbrido do ensino, que é a redução das turmas, né? Contratamos pessoal para higienizar mais constantemente as aulas, o uso dos equipamentos de proteção, distanciamento dentro da sala de aula. Se falou sobre termos aliviado ou relaxado restrições. Não, na verdade o que nós fizemos foi simplesmente não impor a restrição do número de alunos, né, mas exigir o distanciamento, ou seja, se a aula tem um determinado número de metros quadrados, tem que cumprir o distanciamento daqueles metros quadrados, independentemente de quantos alunos da turma possam ali entrar, né? Então a gente trabalhou nessa lógica. E, infelizmente, houve provocação judicial e houve decisão do tribunal na primeira instância, do Tribunal de Justiça, e depois até aqui confirmada no Supremo Tribunal Federal, da não possibilidade das aulas presenciais. Então nós estamos buscando todos os caminhos para reforçar. Enquanto houver bandeira preta. E essa bandeira preta, como eu disse, ela vai se prolongar aqui até o mês de abril, muito possivelmente. Então nós estamos buscando identificar formas de conseguir mitigar essa situação da bandeira preta e da restrição das aulas. Tá, mas na cogestão pode funcionar algo alternativo, permitindo que as escolas, ou parte delas, voltem presencialmente, naquela ideia que o senhor tinha lá no início desse mês, que era permitir, por exemplo, a educação infantil e séries iniciais? Que, na verdade, isso já estaria permitido na bandeira preta sem a cogestão, né? E mesmo assim foi discutido judicialmente. Então isso vai depender de entendimento com o judiciário. Vamos ter que nos reunir com o Ministério Público, buscar judicialmente caminhos para tentar haver uma reconsideração disso, para que se possa haver o retorno naquele formato. Nós pensamos especialmente a educação infantil e as séries iniciais, porque são aquelas crianças que menos conseguem ter atenção por modelo remoto, e também porque os pais que trabalham, né, eventualmente muitos pais trabalham em itens essenciais, uma enfermeira ou um atendente de supermercado, um caixa de supermercado, estão trabalhando. E os seus filhos ficam aonde, né? Acabam tendo que ficar naquele vizinho ou num parente, né, com menos cuidados do que teriam na escola.
Então, acho que é importante ter essa compreensão de que muitas famílias não têm onde deixar seus filhos e acabam tendo que optar por deixar em locais que podem estar com cuidados menores do que o que teriam na escola. A última, que é mais pontual também, mas diz respeito a muita gente, é o seguinte: há alguma possibilidade de autorizar o pagamento presencial de crediário nas lojas? O comércio está pedindo isso, governador, e há alguma chance de atender esse pleito? Então, nós fizemos uma discussão na semana passada, na sexta-feira, e atendemos alguns pleitos, como, por exemplo, a possibilidade de academias abrirem para atenderem individualmente, né, e com 30 metros quadrados, pelo menos, para cada aluno, os alunos que tenham recomendação médica de atividade física, né, ou seja, aquele aluno que faz fisioterapia dentro de uma academia com aparelhos, ou pessoas que tenham problemas de coluna, que precisam fazer essa sua aula com acompanhamento de um profissional de educação física, podem ser atendidas. E também nas pet shops, o Conselho de Veterinária, houve na verdade, um apelo de veterinários de que existe também, né, o banho para animais como uma questão de saúde e de tratamentos terapêuticos também em função de algumas enfermidades que os animais enfrentam. Então, para estes casos também clínicos, seriam permitidos. E houve também a demanda do pagamento dos crediários. O que nós consideramos? Como eu falei, neste momento, nós temos uma limitação da capacidade de fiscalização. O Estado, junto com as prefeituras, não consegue fiscalizar neste momento se estão cumprindo as portas abertas apenas para pagar crediários ou se estão efetivamente abrindo para vender, ou se isso pode causar na população a percepção de que com portas abertas, que na verdade é para crediários, estejam abertos para vender também e gere um aumento de movimento. Então foi deliberado de que nessa semana ainda não será permitido, mas eu ressalto, o governo voltará na semana com a possibilidade da cogestão, onde haverá a possibilidade da retomada de atividade comercial sob regras que poderão até ser mais restritivas do que eram antes, mas nós estamos projetando sim, entendemos que há um fôlego econômico, entendemos que se está exigindo economicamente aqui fortemente e que nós vamos precisar abrir o espaço para extrair renda, não apenas para os negócios, para os proprietários, mas para sustentar empregos que vão nos demandar na semana que vem fazer relaxamento de restrições, que virá através da retomada da cogestão e com regras que serão estabelecidas para dar algum fôlego econômico que a gente entende, né, esse momento que as empresas e que os trabalhadores estão passando. Governador, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Bom dia, boa semana, tá? Obrigado e uma boa semana a todos. Bem, nós tivemos aí então a manifestação do senhor governador Eduardo Leite, em entrevista à Rede Gaúcha Sat, e a gente levou para você essas informações então pela Rede Gaúcha Sat, uma longa entrevista tratando de vários